Cássio no gol? Cássio. Com certeza. Cássio na zaga, talvez descansar alguém? Eu penso no Lucas Vidalba, até pelo relato durante a transmissão de que ele pediu um analgésico por conta de dores musculares. Se fosse para poupar alguém, seria o Lucas Vidalba e aí entraria o Jonathan, né? O Fabrício tem uma recuperação muito boa a cada jogo, é o pilar dessa defesa. Mas se o Jonathan começar na vaga do Lucas Vidalba, acho que seria interessante. Estou de acordo com o Caio. Até pensando no crescimento do atleta, na experiência também do Fabrício, para ajudar o Jonathan Jesus, que em algum momento isso já aconteceu e já foi falado, né? Acho que seria importante, sim, esse descanso um pouco maior para o Vidalba. Coloquei o Gamarra aqui só de brincadeira, viu, gente? É o Jonathan Jesus mesmo, que é o reserva imediato. Aí nós temos um pequeno problema. O William, no final do clássico, ele parecia estar morto, né? E não tem o Fagner. E aí? E o Jonathan Jesus a gente já escalou ali na zaga. O que a gente faz nessa lateral direita? O William mesmo, no sacrifício? O William vai ter que ir para o jogo, nesse contexto aí. Ou então o Vidalba, né? Vai ter que ver quem tá mais inteiro. O São Paulo não conta... se esforça o William. O São Paulo não contará com o seu lateral esquerdo titular, né? O Enzo Dias está suspenso para esse jogo. E aí, não sei se o Cruzeiro leva isso em consideração, mas eu concordo com você. Eu acho que o William ficou muito nítido a questão do desgaste no último jogo contra a equipe do Atlético. E aí, uma outra opção seria o Romero, improvisado na lateral direita. Né? Pode ser também o caso. Mas aí a gente precisaria de achar outra solução no meio. Então, vamos de William, né? Sim. Lembrando que o Fagner segue recuperando de lesão, viu, gente? Ainda não tem uma previsão, mas deve ser mês de setembro aí. Na esquerda, Kaique ou Cauã Prats? Kaique parecia bem cansado também, mas eu iria com ele para o jogo. O Kaique não jogou contra o Mirassol, né? Nessa sequência mais pesada que o Cruzeiro tem tido, talvez tenha gás aí para atuar por mais uma partida, então começaria com o Kaique. Ele é um dos que é pouco poupado, assim, né? De todos os atletas do Cruzeiro, ele parece ter uma boa condição física, porque raramente sai do time. Então, realmente, só se precisasse. Se ele estiver bem, eu iria com ele. Isso que o Caio ponderou é bem importante. Ele já não jogou contra o Mirassol, então tá numa sequência menor que o resto da turma. Não é falta de confiança no Cauã Prats, tá? Eu acho que a questão minha de escolha pelo Kaique é muito em função do Jonathan Jesus ser uma das peças prováveis. E aí eu acho que mexer tanto de um lado só, isso acabaria me incomodando um pouco. Então eu permaneceria assim com o Kaique. Boa. E o nosso meio-campo ali, primeiro volante, Romero, Wallace. Lucas Romero. Não só pela importância dele para o time funcionar, mas aí tendo a mesma lógica em relação ao Kaique, né? Não jogou aquela partida contra o Mirassol, então eu acho que tá aí com gás para fazer mais um jogo. E além disso tudo que o Caio citou, eu pouparia o Lucas Silva, que esse sim vem de uma sequência grande e parece estar precisando de algum descanso. E aí, mexer nas duas peças do meio-campo eu não acho interessante. Lucas Romero, e aí é o Eduardo, o nosso... Para mim, sim. Eu tô com a Rafa. Eu iria com o Eduardo na vaga do Lucas Silva. Acho que é uma boa dupla de volantes, né? Já jogaram juntos várias vezes também, já tem ali um entrosamento legal. O pessoal sempre fala do Murilo, do Japa, mas esses aí, no máximo, talvez entrando no decorrer da partida, né? Para titularidade é muito improvável. Na meia direita, menino Christian? Christian. No mesmo argumento que o Caio trouxe daquela turma que não jogou contra o Mirassol. Exatamente. Até pensando um pouco também na questão do William, né? Se ele entra já como um atleta um pouco mais desgastado, você ter o apoio que o Christian dá ao sistema, isso seria fundamental que ele estivesse dentro da partida como titular. E aqui na meia esquerda, um Wanderson, um Matheus Henrique,
Marquinhos. Em algum momento, o Marquinhos pareceu ser a opção, né, do treinador. Mas nos últimos jogos, o Matheus Henrique tem entrado mais. Agora, são características bem distintas, né? Até se a Amanda e o Caio quiserem a gente debater sobre isso, porque normalmente o Leonardo Jardim gosta de, numa ponta, um meia mais construtor, que vai construir por dentro, e na outra um cara que busca mais a profundidade, né? Se ele vai com o Christian e Matheus Henrique, os dois têm mais a cadência e a construção por dentro, e ele perde um pouco da profundidade. Talvez por isso a opção seja mais pelo Marquinhos. Mas hoje, pelas escolhas que ele está fazendo, parece que o Matheus Henrique passou à frente do Marquinhos por essa posição. Acho que pensando um pouco também nas características dos defensores do São Paulo, né? Eles, apesar de ter assim, alguns desfalques importantes, até jogadores que vinham sendo titulares, mas eles têm um jogador que pode fazer a diferença no sistema, continua tendo, né? Um jogador que pode fazer a diferença no sistema defensivo. E aí, pensando nas características do Wanderson, que é um jogador que parte para cima, tem a questão da velocidade, que pode eventualmente fazer o jogo por dentro também, mas é um jogador que dá dinâmica e profundidade ao sistema ofensivo do Cruzeiro, eu permaneceria com o Wanderson. Eu confesso que é uma dúvida que eu tenho, porque eu gostaria que o Matheus Henrique tivesse um jogo como titular depois do retorno dele, né? Ficou muito tempo fora, tem entrado e tem melhorado. O Matheus Henrique vem aí de 2 jogos interessantes, entrando ao decorrer da partida e atuando pelo lado esquerdo, no lugar do Wanderson. Mas eu tenho esse mesmo receio que a Amanda tem do Cruzeiro talvez não ter tanto poder de fogo, né? Porque o Wanderson, de fato, é ponto e o Matheus Henrique é mais um meia pela esquerda. Eu começaria com o Wanderson, mas assim, espero que o Matheus Henrique tenha mais minutos do que tem tido. Acho que é um jogo legal para ele ganhar ainda mais ritmo, porque é uma peça muito importante para as pretensões do Cruzeiro na temporada. Boa. Fechamos de Vandeco então, meu povo? Fechamos. Você também iria de Wanderson, Emerson? Eu acho que só se ele não tiver condição mesmo, viu? Porque se ele tiver condição, eu acho que é ele ali. Joga aqueles 60 minutos protocolares, né? E sai ali para a entrada do Sinisterra ali na segunda etapa. Inclusive, só o Gabriel Gomes falou que o Eduardo tá punido, não pode jogar. Ô, Gabriel, o Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo, né? Então o Eduardo ele está liberado para jogar até que seja julgado aí a liminar, tá bom? Então o Eduardo está assim à disposição para o jogo, só para não ficar ninguém com dúvida aí. E ali na frente, meus amigos, a dupla ali, manteria o Matheus Pereira e Caio Jorge, tem um espaço para o Gabigol, vocês estão querendo ver o Bolace de titular? Como vocês montariam essa dupla? Quero ver Gabi e Caio Jorge juntos novamente, assim como foi contra o Juventude. Não dá para preservar na mesma partida Matheus Pereira e Caio Jorge, pelo menos um deles tem que começar a partida para o Cruzeiro manter ali alguma força, mas um deles cabe aí ser preservado. Eu tenho até dificuldade de falar quem, porque os dois pareciam bem desgastados, mas aí entra o fator do Gabi estar rendendo mais na função do Matheus Pereira. Eu tenho gostado mais do Gabi na função do Matheus do que na função do Caio. Inclusive, na verdade, ele até entra na função do Caio no Clássico, mas antes disso, tinha muito tempo que o Gabigol não atuava ali propriamente na vaga do Caio Jorge, né? O Jardim até gosta mais do Gabi atuando como o Matheus Pereira atua, como meio atacante, em alguns momentos até como segundo atacante. Então, começaria com Gabigol e Caio Jorge. É importante, Emerson, essa questão de rodar o time não só para ter todo mundo inteiro, mas até por gestão de grupo também, né? Para fazer com que esses jogadores que têm sido úteis entrando ao decorrer dos jogos se sintam mais motivados e fiquem ainda mais preparados para ajudarem o Cruzeiro. Eu gostaria de ver o contrário, Matheus Pereira e Gabigol. O Gabigol na referência, tendo a oportunidade de começar o jogo na posição que é a dele, né? Por mais que o Jardim já tenha falado que o enxerga mais nessa posição do Matheus Pereira, eu gostaria de ver o Gabigol no Cruzeiro tendo mais minutos como a referência e num time menos mexido, né? Claro que nós vamos ter substituições, mas pensando nisso aí seria... Eu até acho que o Wanderson talvez seja poupado, tá?
Mas pensando nesse cenário aí, do meio para frente, é bem parecido com o titular. E eu gostaria que o Gabigol tivesse essa oportunidade. Acho que seria bom, inclusive, para o torcedor, né? Poder avaliá-lo aí com mais justiça, tendo 90 minutos ou próximo disso na sua posição e com o time ao redor mais próximo do titular. Então, é o que eu gostaria de ver. Mas aí vai depender de quem está mais desgastado, né? Matheus Pereira ou Caio Jorge, porque eles vêm de uma sequência bem grande, os dois. Em outros momentos, ficou um pouco mais nítido a questão do desgaste para mim com relação ao Caio Jorge. Nesse momento, eu não vejo tanto isso acontecendo. Acho que seriam ali duas alternativas ao Leonardo Jardim, mas eu gostaria de ver Gabi e Caio Jorge novamente. Acho que o Gabi, na função do Matheus, é o que mais vem rendendo, né, com a camisa do Cruzeiro. Um jogador que traz criatividade, se associa bem também com o próprio Caio Jorge, já foi assim algumas vezes que eles entraram como titulares, então seria essa a minha primeira opção. Então, vamos fechar com Pereira ou com o Caio? Aí você decide. Tivemos Foram 2 votos para Gabi e Caio Jorge, a Rafa votou em Matheus Pereira e Gabi. Apesar que você vai empatar, né? Se você optar pela opção da Rafa. Venha, Caramujo, venha para o caos. Mas aí, se eu empato, como é que a gente monta o campinho? O chat decide. Então vamos deixar. Fato é que todo mundo entende que o Gabi tem que começar a partida, né? Sim. Aí é algo o que eu acho é que as falas do Jardim, né, elas deixam claro que o Caio Jorge, para ele, é uma peça que ele não vai abrir mão. Assim, eu acho que ele deixou bem claro, inclusive, é o artilheiro do campeonato e tal. Então ele sempre deixa muitas. Eu não vou tirar o Caio Jorge, cara, é o cara que faz gol, pô. Então eu acho que o Caio começa, viu? Honestamente, eu até gostaria de ver o Pereira e o Gabigol jogando juntos também, deixar o Caio para entrar no segundo tempo, que eu acho que ele. Talvez 30 minutinhos dele de reta final ali, ele poderia ser mortal. Sabe? Talvez eu escalasse o Pereira titular, mas eu acho que o Jardim vai de Caio e de Gabi.